Sem dúvidas, a guerra é o mais triste episódio da história humana. Nessa noite de 22, ou melhor, dia 23 para 24, Vladimir Putin ordenou às tropas russas que invadissem a Ucrânia. Bom, nenhum de nós esperávamos que isso fosse acontecer. Ou até esperávamos, já imaginávamos que isso fosse acontecer, mas não torcíamos para que acontecesse. Ninguém em sã consciência vai dizer que essa é a melhor coisa que aconteceu para a Rússia, ou para a Ucrânia, ou para o mundo todo. Sem dúvidas, esse momento da nossa história é um dos mais tristes e mais lamentáveis. Porém, muitas pessoas simplesmente condenam. Muitas pessoas simplesmente julgam. Muitas pessoas simplesmente emitem sua opinião sem buscar entender os fatores que levaram a isso acontecer. Eu vejo influenciadores que eu já segui, influenciadores que você deve seguir atualmente, influenciadores que têm boa vontade. Porém, em momentos críticos como esse, emitem mais opiniões burras, desinformações, do que realmente pontos que levam à reflexão. A gente buscar entender a realidade das coisas e dentro dessa realidade traçar uma linha de raciocínio que nos leve a algum resultado ou a um bem comum. É muito triste o que vem acontecendo na Ucrânia e na Rússia hoje. Porém, é preciso entender os fatores motivadores que Vladimir Putin teve para ordenar o que aconteceu. Se você buscar informação apenas na CNN, na UOL, Nando Moura, o Arthur Mamãe Falei, o professor Roque e assim por diante, você vai ter só uma visão da história. Você só vai ver a visão em que a Rússia, tendo um seu líder ditador, invadiu a Ucrânia para submeter a população ucraniana à vontade dele e para dominar o território ucraniano e para ocupar aquele território, instaurar o seu governo e fazer a Ucrânia de marionete. Mas será que essa é a real história? Será que essa é a história verdadeira? É preciso se questionar. Mamãe Falei não fala, vamos questionar tudo? Questione. Se o Nando Moura não fala, procure a verdade no Google, procure. Mas ele é o paladino da verdade, né? Da verdade e das vitórias. O Nando Moura hoje fez uma postagem na comunidade dele falando que todo mundo que defende o Vladimir Putin é putinha de ditador. E eu te pergunto, Nando Moura, quem é putinha de ditador? Cara, eu te seguia. E até fiz alguns comentários, até os vídeos anteriores que eu fiz eu falei, meu irmão de batalha, né? Como você cita em todos os sinais de vídeo. Mas eu falo, porra, você não é meu irmão de batalha. Talvez você seja uma putinha de ditadores também, Nando Moura. Sabe por que eu tô falando isso? Porque na última semana, o presidente do Canadá baixou uma lei emergencial em que ele impedia todos os atos pacíficos que estavam sendo feitos no Canadá contra as medidas de vacinação que estavam sendo impostas à população canadense. E dentro desses atos, inclusive, foi permitido, né, que o que a pessoa tivesse nas suas contas bancárias fosse travado pelo governo. Se participou do protesto, o que você tem na sua conta bancária seria confiscado pelo governo, não confiscado, né, mas congelado. Os seus bens estariam congelados, seus bens bancários estariam congelados, suas contas estariam congeladas. E nos protestos, não sei se você que está assistindo esse vídeo viu, teve momentos em que a polícia, os batalhões de choque, né, avançaram contra a população, batalhões montados de cavalaria, avançaram contra a população que estava manifestando-se pacificamente, como nosso amigo Nando Moura várias vezes já se manifestou, o Arthur Mamãe Falei várias vezes também já se manifestou, e tantos outros que agora estão chamando Putin de ditador. E a polícia avançou com seus batalhões de cavalaria
contra a população, pisoteando inclusive pessoas deficientes. Tem um vídeo muito interessante nesse ponto de vista, que mostra uma senhora que está dentro dessa multidão que está protestando. Ela tem uma dificuldade de mobilidade, eu acho. Ela usa um carrinho motorizado, né, para poder se locomover, e simplesmente a cavalaria passa por cima dela. Nando Moura fez algum vídeo? Nando Moura, você fez algum vídeo falando disso? Acho que não. Então você é uma putinha de ditador. Você é, Nando Moura. This is what we're doing it for. So they all can have peace, love, and happiness. Peace, love, happiness. Amen. Amen. Peace, love, Happiness. You Peace. guys are breaking my heart. This is peace, love, and happiness. Peace. We are at peace with protest. We are at peace with Hold the line! Here comes the horses. They have the horses coming. Hey, stand down! Oh my gosh! Oh my goodness! Oh my goodness! Look what you did! Look what you did to her! Look what you did to her! Look what you did to her! You trampled on the lady who is inaccessible! Eu entendo a sua boa vontade. Você tem boa vontade, eu reconheço isso. Afinal, de certa forma, juntos nós batalhamos para colocar o Bolsonaro na presidência da República. E aqui eu aproveito para falar, Bolsonaro tem feito muita merda. E eu sou tão crítico de Bolsonaro quanto você é. Por mim, hoje ele não estaria mais na presidência. Agora, eu te falo uma coisa. Você ficou calado para o que aconteceu no Canadá. Você ficou calado para o que vem acontecendo na França também, onde muitas pessoas vêm se rebelando contra as leis de vacinação. A mesma coisa em relação à Austrália, a mesma coisa em relação à Áustria e a N países no mundo inteiro. Você não dá uma só palavra, porque isso defende o seu ponto de vista. Você é a favor da vacinação obrigatória, você é a favor da vacinação em massa e assim por diante. Mas você não consegue ter um senso crítico e falar, olha, isso está errado. Isso você não consegue. E aí você coloca o Putin como ditador. Eu te pergunto, o que lhe faz acreditar que Putin é um ditador? O fato dele dar fim aos opositores dele? É isso? Ou um ditador é um ditador porque ele não aceita nenhuma diferença? Ou ele impõe sua vontade à população? Ele pergunta, a população russa tem que engolir goela abaixo o que Putin quer? Eu acho que não. Existem vários vídeos na internet onde jornalistas, onde pessoas fazem questionamentos bem ferrenhos contra Vladimir Putin e ele responde de uma forma muito melhor do que Bolsonaro já respondeu, de uma forma melhor do que Trump já respondeu, do que Biden já respondeu, do que Macron, do que Scholz, do que Angela Merkel, do que Macri, quem quer que você possa trazer para exemplificar. E aí você, no alto da sua inteligência, acredita que Vladimir Putin é um ditador e o que ele está fazendo na Ucrânia é impor a vontade dele contra o povo ucraniano e submeter o povo ucraniano à vontade dele, etc, etc, etc. Isso que eu estou falando aqui vale também para o professor Rock, Henry Ozzy Cooker, acho que é esse o nome dele, e para o Arthur e para todos os outros que vêm falando merdas na internet, no meu ponto de vista. Torno a dizer, o que vem acontecendo na Rússia, na Ucrânia hoje é muito triste. É de partir o coração. Você vê um país sendo arrasado pela guerra, soldados morrendo, pessoas morrendo e assim por diante. É realmente triste, é lamentável, faz você questionar a vida, faz você questionar o mundo, faz você questionar para onde a gente vai chegar. Eu sei para onde a gente vai chegar, eu sou católico e a Bíblia nos ensina, as aparições de Maria nos ensinam, tudo, a nossa fé nos direciona e a gente sabe
qual o resultado final disso tudo. Mas não é esse o caso da minha discussão aqui. A minha discussão é trazer o contraponto, que as pessoas não trazem, em grande maioria. Talvez nos comentários você veja, e talvez em vários grupos de Telegram você consiga observar toda essa realidade. E aí você vai ver que alguns grupos de Telegram rolam vídeos, né, enviados pela população ucraniana, ou por soldados russos ou soldados ucranianos. Esses vídeos têm rodado em grupos de Telegram, onde você vê como as operações estão acontecendo. Existe muita gente morrendo, isso é triste. É estarrecedor você ver os bombardeios acontecendo. São muitas coisas que entristecem, mas tem uma cena interessante onde uma senhora ucraniana, ela para um soldado russo na rua. O soldado russo está invadindo, né, o território lá da Ucrânia. E ela começa a reclamar com ele e perguntar por que ele está invadindo, etc. E o soldado russo não a agride, como os policiais do Canadá fizeram contra a população canadense. Esse soldado russo fica ouvindo ela falar. Fica ouvindo. Há um outro vídeo ainda, de que agora lá em Moscou está acontecendo algumas manifestações contra a guerra, o que é natural que aconteça. E essas manifestações estão sendo, de certa forma, reprimidas pela polícia, o que também já é de esperar que acontecesse. Mesmo que Putin não fosse um ditador, se você tem um país em guerra e acontece uma manifestação da sua população ou de parte dessa população, é natural que você coloque algumas forças de segurança lá para tentar diminuir o máximo possível que isso aconteça, que isso aumente, para que o seu apoio militar não seja perdido e você termine perdendo a guerra. Isso é natural. Mas aí você vai falar, tá passando pano para isso? Não, tem um vídeo, eu vou compartilhar no final desse vídeo aqui, eu vou colocar alguns vídeos no final desse vídeo. E você vê uma senhora, diferente do Canadá, uma senhora que está lá com uma placa, né, reclamando lá, com alguns dizeres reclamando da guerra e tal, pedindo para parar com a guerra. E a polícia russa, ao invés de chegar com a cavalaria em cima dessa senhora, atropelar ela, passar por cima, pisotear assim por diante, é até interessante. Os soldados russos, eles chegam nela, batem nas costas dela assim, como se falasse: senhora, por favor, vamos embora daqui e tal, a senhora tem que se retirar e assim por diante. Vem um carro da polícia para retirar ela de lá. Mas os soldados russos atiram da forma mais educada possível. Você não vê isso nem num vídeo de abordagem policial norte-americana, que é o país bastião da justiça para o Nando Moura e para o Renziose Kuker e para o Mamãe Falei. Isso vocês não param para analisar. E aí vocês ficam falando: vamos lutar pela democracia. O Renziose Kuker fica falando: é a luta pela democracia. Porra, para com essa merda, cara. Luta pela democracia? Quando foi que o seu país, bastião da justiça, lutou pela democracia? Eu tô falando aqui como alguém de direita, eu não sou de esquerda. Não pense que eu sou comunista. Não me coloque na laia que você na verdade faz parte. Quando foi que esses Estados Unidos lutou pela democracia? Em que momento do mundo os Estados Unidos lutou pela democracia? Ou lutou apenas pelos interesses norte-americanos, de impor a sua vontade a N países? Isso o Vladimir Putin, inclusive, ele discute de uma forma bem clara. Nesse último vídeo que ele soltou no dia 23, um discurso que ele fez à nação, depois ele se dirige aos ucranianos, ele fala de como os Estados Unidos se coloca como bastião da justiça e da liberdade no mundo, mas na verdade simplesmente invade os países e impõe a sua vontade. Assim como foi no Afeganistão, assim como foi no Iraque. Existem milhares de literaturas, milhares de vídeos, milhares de filmes, onde você pode ver como foi uma farsa gigantesca a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. E vocês não param para analisar essas coisas. Vocês não param para analisar que foram os Estados Unidos que lançou uma bomba atômica contra Hiroshima e Nagasaki. E isso também o Vladimir Putin, ele bate ferrenhamente. Porra, não é o país da liberdade? Qual é a proporcionalidade? Onde há simetria em lançar uma bomba atômica em um país que já estava derrotado na Segunda Guerra Mundial? Isso ninguém para analisar. Então eu vou deixar alguns vídeos aqui no final desse vídeo, onde você vai poder ver como
está acontecendo, se você já não viu esses vídeos rodando na internet, aí no Twitter e assim por diante. Como é que vem acontecendo a guerra lá na Ucrânia? E aí eu aproveito aqui para dar uma certa continuidade. Pensei que ia terminar o vídeo, mas me veio uma coisa na cabeça. A Rússia não quer ocupar a Ucrânia. Isso é um fato. Por mais que você tente, Nando Moura, Arthur Mamãe Falei, Renzi Kuker, atuar como pessoas burras, imagina comigo. Vocês já jogaram Age of Empires? Eu imagino. A gente é uma geração gamer, vamos assumir aqui. Vamos falar cara a cara. Nós somos a geração gamer, né? Somos a geração de quem gosta de videogame e assim por diante. Todo mundo aqui já jogou Age of Empires, ou então Warcraft. Nando Moura, eu sei que você já jogou Warcraft. Eu lhe pergunto, se você criasse, tá lá jogando seu 1x1 multiplayer, e aí você tá numa escaramuça, você tá num modo de jogo onde você vai batalhar, você vai construir suas tropas lá e você vai invadir o território do outro até dominar e destruir teu inimigo. Você vai criar sua tropa e vai deixar por 3 meses a sua tropa do lado da base do inimigo e não vai atacar? Por 3 meses você vai deixar sua tropa lá. Para seu inimigo tá medindo a sua tropa, sabendo o que é que você tem, dando tempo para seu inimigo se preparar, porque foi isso que a Rússia fez. Foram 3 meses de tropas estacionadas na fronteira com a Ucrânia, onde a Rússia ficou solicitando à OTAN que abrisse mão de receber a Ucrânia como parte dos seus aliados. E aí você vem falar, todo país deve ser soberano, todo país deve ter direito de escolher a quem se aliar, a quem ser aliado. É, realmente, perfeito, sua lógica está perfeita. Não está errado não. O problema está... Será que a Ucrânia realmente queria isso? Eles sabem falar, queria sim, tanto é que a Ucrânia, o povo ucraniano se manifestou. É verdade? É verdade mesmo? Nando, eu acho que você defende a liberdade do Telegram. E Arthur também, contra esses desmandos que o STF tenta fazer, né? De proibir que o Telegram tenha mensagens assim por diante, questão de fake news, blá 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 blá. Mas isso só até onde vocês querem, né? Vai lá, você que está assistindo esse vídeo. Eu posso até deixar alguns grupos de Telegram aí onde você pode ver. Há relatos de que na Ucrânia existem grupos neonazistas que são apoiados pelo governo, grupos extremistas que estavam agindo em genocídio contra as populações das recém-repúblicas autônomas, né, de Lugansk e Donetsk, e ainda de que Vladimir Putin não alvejou alvos civis. E o próprio Putin falou que não iria atacar civis. E isso é o que realmente está acontecendo, embora talvez a imprensa não esteja falando. Todas as operações militares que vêm acontecendo lá estão focadas em atacar alvos militares. Inclusive Vladimir Putin, antes de ordenar o ataque, ele fez uma recomendação às tropas ucranianas de que entregassem as armas. Ele falou, entreguem suas armas. Entreguem as armas. Vocês fizeram um juramento à população e não ao governo. Veja, isso as pessoas não param para pensar, né? Ninguém para analisar essa realidade. Ninguém para questionar tudo. Vladimir Putin falou, entreguem as armas para as tropas ucranianas. Entreguem as armas. Vocês juraram defender a população e não o governo. E já ficou bem claro para muitos organismos internacionais que a Rússia quer depor o governo de Zelensky. E o motivo é simples. Zelensky foi colocado lá pelos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos colocou N líderes acima de governos no Oriente Médio, para desestabilizar aquela região, para garantir um controle naquela região. E a mesma coisa aconteceu na Ucrânia. Haja vista que a Ucrânia é a última fronteira da OTAN para com o território russo. Então é muito simples. Vamos analisar com a verdade. Vou usar o tema aqui do Bolsonaro, apesar de eu já não apoiá-lo mais nas coisas que ele vem fazendo. E conhecereis a verdade vos libertará. Conheça a verdade. Eu não estou aqui falando que a guerra é bonita, pelo contrário. Pelo contrário. A guerra é a coisa mais triste que existe na história da humanidade. Nós matarmos uns aos outros. Afinal, somos todos irmãos perante Deus. É triste
que estejamos nos matando. É extremamente triste. Eu imagino como Deus se sente numa situação como essa. A tristeza que deve causar no coração de Deus, nosso Criador. Mas é necessário entender o que levou isso a acontecer. E o que aconteceria se isso não acontecesse hoje? É bom a gente pensar nisso. E se a OTAN recebesse a Ucrânia como parte dos seus aliados? O que aconteceria com a Rússia logo depois? Porque a Rússia vem sendo sitiada há 20 anos. São mais de 20 anos em que a Rússia vem sendo cercada pela OTAN. Apesar de, e isso o Nando Moura não fala, ele não tem honestidade para falar isso. Ele é incapaz de ser honesto, assim como o Heinz Joseph Kucker, de falar. Havia um acordo entre a União Soviética e a OTAN, de que a União Soviética seria dissolvida, porém a OTAN não iria avançar nenhum centímetro a leste da Europa. E a OTAN não respeitou esse acordo. É simples, a União Soviética não iria se dissolver. Dissolveu-se porque foi feito esse acordo. Quem primeiro causou o problema? Foi a Rússia ou foi a OTAN? E novamente eu torno a dizer, Vladimir Putin não quer restaurar a União Soviética. Ele quer que a Rússia tenha condições de sobreviver ao mundo contemporâneo, ao mundo moderno, em que os Estados Unidos aplicam sanções aos países como bem quer e bem entende. É muito interessante vocês pensarem o seguinte: por que Vladimir Putin iria simplesmente começar uma guerra hoje, logo quando o Nord Stream 2, que é aquele sistema de transporte de gás até a Alemanha, ficou pronto? Porque praticamente, na hora que o Nord Stream 2 ficou pronto, começou a bagaceira. Logo quando a Rússia iria ter um maior fornecimento de gás. As pessoas não pensam isso. Aí o Henry Osico que fala que é desonestidade quem pensa que os Estados Unidos vai lucrar com a guerra. É claro que vai lucrar. Burro é você, que apesar de ser um professor de geografia renomado, etc, deputado e assim por diante, é burro. É burro e desonesto. Eu vou falar da forma mais simples possível. Os Estados Unidos hoje ganha muito com a guerra na Europa. Imagina o seguinte: se a Europa hoje cai em uma guerra, se a Rússia hoje arrasta a Europa inteira numa guerra, passa a vassoura em cima da Europa, destrói tudo, que é a tendência a acontecer caso a OTAN venha a atacar a Rússia em defesa da Ucrânia. Os Estados Unidos vai fornecer as armas para os aliados, os Estados Unidos vai vender armas para os aliados, e quando esses países estiverem todos destruídos, os Estados Unidos vai continuar de pé. Claro, vai ter algumas posições perdidas e assim por diante. Porém, vai ser novamente os Estados Unidos a emprestar dinheiro para a Europa, como foi no Plano Marshall. É simples. É simples. Os Estados Unidos não queria ver a Europa mais próxima da Rússia, que é o que iria acontecer graças ao Nord Stream 2. A Rússia já estava muito bem alinhada com a Europa. Estava cada vez mais próxima. As relações comerciais entre Rússia e Europa estavam cada vez mais firmes. E isso não é interessante para os Estados Unidos perder o seu maior aliado, que é a União Europeia. Veja agora o que é que está acontecendo. A Alemanha já falou que não vai concordar com as sanções aplicadas à Rússia. Não vai aceitar que a Rússia seja retirada do SWIFT. A Áustria já vai no mesmo barco. A Itália logo vai da mesma forma. E a França também. Eu te convido, meu amigo, brasileiro como eu ou não, procura a verdade. Não se mantenha só nesses ditos influenciadores. Não me considere um influenciador aqui do que eu estou falando. Não me considere um influenciador. Busque você a verdade. Analise a realidade. Não tenho diplomas. Eu já entrei no curso de História, eu já saí do curso de História porque minha professora era extremamente esquerdista e a cada aula era uma discussão infindável. No curso de Direito era a mesma coisa. A gente está tomado por uma sociedade onde as posições estão
preenchidas por pessoas que só querem destruir a nossa sociedade. E aí, eu lhe convido, veja o discurso de Vladimir Putin sobre o Ocidente. Acho que você vai se surpreender em descobrir que ele é mais conservador do que Margaret Thatcher, Winston Churchill e assim por diante. A guerra é o episódio mais triste da história humana. Самостоятельно. Ставь. Ну ставь ногу. Ну что, перелом. Спокойно. Не надо. Да никто тебе ничего не делает. Все, забираем. Да? Ну, реально походите там. У меня есть жена, мы живем в Руске сейчас, и я, наверное, за сегодняшний день, по большому счету, прожил больше за нее, чем за себя. И я хочу, чтобы просто все наши родные, самые дорогие нам дети были в безопасности. Вот. Это просто, наверное, важно для нас всех. Хочу сказать, что я жив, здоров, везением это по-другому не назвать. Как попал сюда? Ну, хотелось бы обеспечивать свою семью, заработок. Того нет, и работы сейчас тоже нет. Что происходило на передовой? Почему сюда попал? Ну, получилось так, что начали меняться действия, и мы поняли, что лучше всего не нужно сопротивляться, это бессмысленно. То есть это бессмысленный трат. Пишите о том, что вы обязуетесь больше не принимать участие в боевых действиях. И как только на фронте орудия смолкнут, едете домой. До этого вам будет оказана необходимая медицинская помощь, ну и всякое прочее. Накормят, искупают, все будет хорошо. Для вас, мужики, война закончилась. Вы остались живы, и слава Богу. Вернетесь домой к семье. Ну, может, вы категорически против. Здесь вас не заставляют предавать Родину, но у нас его тоже не будет. Если бы не вот трусливая позиция, то вы никого не предаете.